essa, irmãos, é a parábola. Esses são os versículos que nós lemos e Deus nos mostrou essa noite. E eu gostaria de trazer algumas aplicações. A primeira aplicação, em cima dessa parábola, diz assim: na vida nós temos coisas boas e coisas ruins. Nós recebemos coisas boas e coisas ruins. Não é verdade? Agora sim, a maneira como nós reagimos ou como nós fazemos com essas coisas, né, com tudo isso que nós recebemos, faz toda a diferença na nossa vida eterna. Você sabia disso? A maneira como nós vivemos nessa terra tem um peso eterno. Às vezes a gente acha que, né, não, já levantei minha mão, fui lá na frente, fiz a membresia, né? O pastor Tiago Sanches me batizou já, tá garantido já, foi o Tiago Sanches, né? Tá garantido. Não, meus irmãos, a vida, logicamente, a nossa salvação, nós aprendemos quarta-feira passada, é somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é a salvação. Mas existe uma vida eterna, não existe? Então, essa vida que nós viveremos eternamente, ela terá um peso de acordo com a vida que nós vivemos aqui. O que adianta você aceitar Jesus, ser salvo, se batizar, confessar e viver uma vida medíocre? É a pior coisa que tem. A Bíblia vai dizer que é igual um cachorro que ele volta, vomita, e hoje eu estou falando de cachorro, né? Ele volta e come o próprio vômito, né? Você já parou para pensar nisso? Já viu quando o cachorro vomita, né? Aí o cachorro vai, sai lá, volta e lambe o próprio vômito. É isso mesmo, você está na caminhada e vai voltar e lamber o próprio vômito. Entende como é nojento alguém que entra na caminhada e fica nas mesmas coisas e volta às mesmas coisas? A gente tem que deixar esse vômito lá. Entendeu? Então na vida nós vamos receber muitas coisas boas e ruins. Mas como nós reagimos, como nós vivemos aqui com elas, vai fazer toda a diferença na eternidade. Perceba que o rico recebeu muitas coisas, mas como foi que ele reagiu? Ele reagiu com indiferença. Perceba que ele sabia quem era Lázaro, né? Porque lá na eternidade, quando ele olhou, que ele viu que era Lázaro, ele, Senhor, pede para Lázaro trazer aí, molhar, ao menos o dedo, molhado. Então ele sabia quem era Lázaro, mas antes da morte ele nem ligava. Ou seja, ele reagiu com indiferença. E Lázaro reagiu como? Ele recebeu só a doença, sofrimento, aquela condição de mendigo. Ele reagiu como? Com paciência, com longanimidade. Você percebeu que na parábola Lázaro não falou nada? Percebeu? Ele não falou nada. Você não vê Lázaro falando na hora que ele foi pedir lá, ele só ficou lá. Ou se vier, né? Ele não falou nada. E aí, quando ele estava lá na glória, que o rico estava lá no tormento eterno, você não viu ele também falando, não vou levar, molhar meu dedo e levar para ele, não. Ele não ficou instigando, né, Abraão, ele ficou também em silêncio. Talvez se Abraão dissesse, né, vai lá, ele tinha ido, né, se houvesse essa possibilidade. Ele ficou em silêncio. Essa é a reação de Lázaro, né? E aí, então a primeira aplicação, né, na vida nós recebemos coisas, né, boas e ruins, e a forma como nós utilizamos, nós vivemos aqui, implica na nossa vida eterna. A segunda, não há nenhuma oportunidade de arrependimento depois dessa vida. Não há nenhuma oportunidade de arrependimento depois dessa vida. Clame a Deus enquanto Ele está próximo, né? Se eu não me engano, Isaías dizia, né, para clamar ao Senhor, chamar ao Senhor enquanto Ele está próximo. Terceiro, a riqueza não é condenada, tá? Eu fiz questão de colocar isso aqui, né, para a gente entender isso e não interpretar o texto errado. A riqueza não é condenada, mas nós precisamos perceber que todos os bens materiais que nós temos pertencem a Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Então, nós somos apenas administradores, como um mordomo que administra a casa de alguém, né? Então, não é errado você ter algo. Agora, como que você vai administrar isso, né? Com indiferença aos outros, aos que precisam? Não. Então, essa é uma lição muito importante. A riqueza não é condenada, mas nós precisamos perceber que os bens que nós temos pertencem a Deus e nós somos administradores.
Quarto, as pessoas morrem. Essa aqui é legal. As pessoas morrem. Porque é importante a gente refletir nisso. Às vezes ninguém pensa, né? Que morre. Às vezes você já pensou como é que você queria morrer, sei lá, como é que você queria que fosse seu velório. Mas você precisa pensar, as pessoas morrem. As pessoas morrem, mas a morte não é um fim. Agora vocês vão entender, né? Mas a morte não é o fim. Existe vida após a morte, irmãos. As pessoas morrem, mas a morte não é o fim. Existe vida após a morte. Isso é muito interessante. Você vai ver isso por toda a Bíblia, essa verdade. Existe vida após a morte. Eu estava lendo o livro de Jó esses dias. E uma coisa que não tem... Às vezes você pensa que não tem nada a ver com essa verdade, mas tem. Por exemplo, se você olhar lá no livro de Jó, no começo, Jó ele tinha muitas riquezas, muitas coisas, né? Ele tinha 7.000 ovelhas, né? 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos, tinha 500 juntas, pronto, agora voltou. Tinha 500 juntas de boi, tinha 500 jumentos. Então ele era um homem rico, um homem de posses. E também na sua família ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Não é verdade? Vocês lembram da história de Jó? Mas ele perdeu tudo isso. Ele perdeu os 7.000 ovelhas, ele perdeu os 3.000 camelos, e as juntas de boi, e jumentos e tudo mais. E os filhos e as filhas. Só que lá no finalzinho, o que é que diz? Que o Senhor Deus o deu em dobro tudo que ele tinha perdido. E aí, quem é bom de matemática sabe, né? Ele deu, se ele tinha 7.000 ovelhas, ele recebeu 14.000. Está lá no capítulo 42 de Jó. Capítulo 42, versículo 12, se eu não me engano, em diante. Ele recebeu 14.000 ovelhas. Ele recebeu 6.000 camelos. Ele recebeu, então, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Ou seja, tudo em dobro. Só que tem um detalhe. Quando ele foi receber ele teve filhos novamente, ele teve 7 filhos e 3 filhas. Aí eu sempre ficava me perguntando por quê, né? Porque era em dobro, né? Era para ser 14. Eu pensava na minha incredulidade, né? E aí depois a gente percebe, né? Vai lendo a Bíblia com calma e vai vendo e percebe, olha, é que existe vida após a morte. A morte não é o fim. Então os 7 filhos, as 3 filhas que ele perdeu, não acabou. Eles ainda estão lá, ainda são os filhos de Jó. Se você, né, que às vezes, não sei, está ouvindo aí essa mensagem, às vezes você perdeu alguém da sua família, essa pessoa ela ainda existe, ela não deixou de existir. Entende? Então, por isso que ele só teve 7 filhos e 3 filhos, porque ainda tinha os 7, ainda tinha os 3. Entende? Ele não perdeu os filhos dele simplesmente foram para a glória. Amém? Então, irmãos, essa é uma grande verdade. As pessoas morrem, mas a morte não é o fim, existe vida após a morte. Quinta aplicação. Deus não é indiferente ao mal. O inferno é real e o tormento será eterno. Essa é uma outra aplicação. Deus, ele não é indiferente ao mal. Às vezes a pessoa pensa, está acontecendo, né, o mal aí, Deus não está nem aí. Não. Deus não é indiferente ao mal. O inferno é real, assim como a vida após a morte existe, o inferno também é real. E o tormento será eterno, como nós vimos aqui na parábola, né? O tormento será eterno. No final, irmãos, tudo é para a glória de Deus, né? Então, até mesmo aqueles que serão condenados estarão lá no inferno, sendo atormentados eternamente, até isso glorificará a Deus. Por quê? Porque a ira de Deus sobre o pecado. É a justiça de Deus sendo feita. E a justiça de Deus é um atributo dele. Deus é justo. Então também isso glorificará a Deus. E por último, irmãos, a última aplicação... Sexta e última, Deus não nos deve nenhuma manifestação sobrenatural. Nós temos o testemunho das Escrituras, isso é o bastante. Entendeu? Isso é muito importante nós sabermos, porque como ele queria, né?
Senhor, vai lá, mostra para meus irmãos se arrependerem, por favor, não sei o que, senão eles não vão se arrepender, só se Lázaro voltar lá. Não, irmãos. Deus, ele não nos deve manifestações sobrenaturais. Às vezes as pessoas agem como se Deus devesse, não, Senhor. Se o Senhor mostrar, né, se tiver esse sinal aqui, ou se acontecer tal coisa, aí tudo bem. Deus não nos deve manifestação. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua fé, a sua salvação, a sua conversão, tudo isso não tem nada a ver com o que você sente. Sabia? Não tem nada a ver com o que você sente. Porque às vezes, quando a gente pensa que tem a ver com nossos sentimentos, com as nossas emoções, às vezes a gente para no momento que não está muito bem das emoções, né? Está para baixo, está triste, todo mundo às vezes está assim. Aí a gente pensa, vixe, será que eu me converti mesmo? Estou triste, ó. Será que eu sou salvo mesmo? Estou me sentindo tão mal. Como é que pode? Será que eu sou salvo mesmo? Eu estou me sentindo mal porque eu cometi um pecado, eu menti, eu errei. Meu irmão, se você é crente, você tem que se sentir mal mesmo. Era ruim se você se sentisse bem, né? Se você tivesse pecado, né? E não tá nem aí, tá de boa, vivendo a vida. Aí tá errado. Mas, meu irmão, a nossa fé, a nossa salvação, aquilo que Deus colocou para nossas vidas, não depende do que nós sentimos. Eu posso amanhecer muito bem, muito feliz, ou eu posso amanhecer um pouco triste, um pouco para baixo. Eu sei que Ele está aqui. Entendeu? Nós precisamos crer que Ele está aqui agora. Ele está aqui agora e nas nossas vidas. Não é por causa que eu estou sentindo, hoje eu não estou sentindo, não. Hoje eu não estou muito arrepiado. Então é só pedir para o rapaz ali aumentar o ar-condicionado. Né? Aí você não sei se você vai se arrepiar. Entendeu? Porque não depende do que você sente. Deus está aqui, irmãos. Então eu queria encerrar esse momento pedindo que você refletisse nessa parábola, refletisse nessas 6 verdades. E é isso. Que Deus seja glorificado. O Salvador, só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem